Jesus não morreu no seu lugar. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você vai ouvir hoje. Mas antes de continuar, não deixe de compartilhar, de curtir e comentar aqui no nosso canal. Então vamos lá, gente. Falar sobre alguma coisa que constantemente a gente escuta. Jesus pagou um preço ao morrer. Ele foi pagar para que nós pudéssemos ser salvos. Essa é uma das afirmações que contém um equívoco muito grande. Jesus não morreu no meu lugar, nem no seu lugar também. Prova disso? Se você vivesse no primeiro século da nossa era, você não seria crucificado. Então, ele não morreu no seu lugar, ele não substituiu você e também não pagou preço para Deus ou para quem quer que seja. Na verdade, essa teoria da satisfação, ela foi construída no pensamento de Anselmo de Cantuária. Ele disse que a ofensa pela queda, ou seja, pelo pecado de um primeiro homem, foi tão intensa que somente um sacrifício perfeito de alguém que não tivesse nenhum pecado poderia pagar o preço da nossa salvação. Por isso, então, levantou-se a ideia de que Jesus teve uma morte substitutiva. Mas se você parar para pensar, por que Jesus morreu? Como é que foi a morte de Jesus? Existe salvação sem a morte de Jesus? Ou é só após a morte de Jesus que as pessoas são salvas? Olha, essa é uma questão muito simples. Você vai perceber que, em diversas ocasiões, Jesus perdoou pessoas completamente antes da sua morte. E se ele disse que estavam perdoadas, sem nenhum tipo de derramamento de sangue. E aí você percebe, então, que existem alguns equívocos em colocações que vêm sendo feitas no decorrer da história, até porque é muito comum apenas repetir tudo o que foi dito. Mas observe uma coisa muito interessante da teoria da satisfação de Anselmo de Cantuária. Ele diz, então, que já que essa ofensa foi tão intensa, Jesus precisava pagar esse preço. Que Deus, o Pai, não poderia deixar o pecado de Adão ficar impune, sem castigo. E por isso, então, Jesus deveria sofrer as consequências daquele pecado para que nós pudéssemos ter perdão hoje. Ora, é fato que isso não é verdadeiro. Então, sobre a morte de Jesus, como é que ela ocorreu? Bem, os sacerdotes começam a se sentir muito incomodados com tudo que Jesus estava fazendo. Se você observar o texto bíblico, diz que Jesus, ao entrar lá no templo em Jerusalém, e ele sai virando aquela mesa dos vendedores que estavam ali atuando, e os sacerdotes ficam muito incomodados com essa atitude de Jesus. Eles chegam a dizer o seguinte: se deixarmos as coisas continuarem do jeito que estão, elas vão escalar, elas vão continuar crescendo, e virão os romanos e nos tirarão do nosso lugar. Por que isso é importante observar? É que os sumos sacerdotes daquela época, eles não foram instituídos de acordo com a lei de Moisés, era uma posição política. E os romanos permitiam, nas colônias que eles haviam dominado, que houvessem lideranças autóctones. Ou seja, isso significa que eles permitiam que em algumas colônias por eles dominadas, os próprios habitantes daquelas localidades assumissem uma certa função de liderança. E nesse caso, os sacerdotes havia sido permitido aos sacerdotes que permanecessem ali controlando o povo judeu. Ora, se os sacerdotes permitem que comecem a ocorrer tumultos, os romanos poderiam tirá-los de suas funções e, consequentemente, perderiam suas regalias. E por isso eles dizem o seguinte: olha só, não dá para deixar Jesus desse jeito, fazendo o que ele está fazendo. E vão fazer a seguinte afirmação: é melhor que morra um homem do que todo o povo ser prejudicado. Eles então fazem uma conspiração, precisam que Jesus seja eliminado. Vão levar Jesus e vão acusá-lo. Só que as acusações feitas acerca de Jesus não eram suficientes para que o Império Romano o condenasse à pena de morte. Porque, na verdade, os sacerdotes, por conta própria, não poderiam imputar a pena de morte a Jesus. Teria que ser o governador romano. E é por esse motivo que eles não encontram ali, num primeiro momento, como fazer para que Jesus seja morto. Até que dizem: olha, ele falou que ele é rei dos judeus. Ora, nesse caso, então, Jesus foi enquadrado no crime de sedição, que era condenado com pena de morte. Por isso Jesus foi condenado. Mas ao morrer na cruz, ele não foi para pagar preço de ninguém. Essa era a pena de morte imputada na época e chegaram a ocorrer muito mais do que 2.000 crucificações na época do Império Romano. E Jesus, então, ele é um condenado pelo sistema legal vigente do Império Romano e por isso que se dá a sua morte.
mas não para pagar os nossos pecados. Mas se alguém disser, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada nessa história? Porque, de fato, Jesus, ele sofreu, ele teve que pagar um preço. Sim, toda a existência de Jesus, ela é marcada por uma doação. Ele não vive para si, ele vive para os demais. E por viver para os demais, ele demonstra todo o amor de Deus que está em seu coração e que está também voltado para a humanidade, para que nós pudéssemos ter uma vida em comunhão com Deus. Jesus vem e leva essa missão até o final, mesmo com o risco de perder a sua própria vida. Ele vai culminar a doação da sua vida na cruz, mas não é somente na cruz que ele doa a sua vida, é em todo o seu percurso terreno. Então, por isso é importante nós entendermos que a morte de Jesus ela não é substitutiva. Ele não morre no nosso lugar, mas morre por nós. Morreu por nós porque viveu integralmente a nosso favor, para ser solidário com a nossa existência humana. E é por isso que Jesus, nesse caso, é de fato o nosso Salvador, aquele através do qual chega até nós a mensagem reconciliadora do Pai para que vivamos em novidade de vida. Que você receba essa mensagem de Jesus, mas compreenda o que ela significa, para que você não fique pensando que Jesus pagou o preço para alguém. Porque, na verdade, o que Jesus fez foi nos doar completamente o amor do Pai que estava em seu coração. Que Deus te abençoe com essas palavras.